Bom, vamos então ver a segunda teoria para hoje, que surge exatamente para compor um bocadinho aquilo que acabamos de dizer, que surge exatamente para impedir que qualquer objeto, por acaso ou por mero batismo, se converta ou receba o Estatuto de Obra de Arte. E esta teoria é uma teoria proposta por um senhor chamado Levinson, como vamos ver, e que assenta em duas condições necessárias e suficientes. A primeira é que nenhum artista deverá sentir-se autorizado a utilizar um objeto de que não seja proprietário, ou então com a devida autorização do proprietário. Antídoto Duchamp. Não se pode pegar um objeto que não construí e batizá-lo de obra de arte. A segunda ideia, ou melhor, condição necessária e suficiente, é a ideia de que todos os artistas têm, uns mais, outros menos, uma intenção de perdurar na história. Isto é, a obra de arte não surge do acaso. A obra de arte surge porque os artistas têm alguma coisa a dizer em relação ao mundo. Inscrevem-se numa tradição, por muito disruptiva que seja a obra de arte, é sempre por referência ao passado, às obras que a antecedem. Bom, foi por isso que eu trouxe o exemplo antes disso. Mais uma vez, então, cá temos as condições necessárias e suficientes. Gerald Levinson, um professor norte-americano, especialista sobretudo em música, em filosofia da música, mas, enfim, com publicações várias, aliás, variadíssimas, sobre estas questões. A questão do direito à propriedade e a questão da intenção do artista. Estas são as condições necessárias e suficientes, ou melhor, necessárias e suficientes, para que possamos identificar um objeto como uma obra de arte. Ora bem, esta teoria de facto é consensual e não só consensual, como ilustrada por variedíssimos artistas contemporâneos. Daí eu ter trazido um dos mais populares, Ai Weiwei. Um artista chinês que traz a oportunidade de apreciar a sua obra, bem entendido, em junho. Eu penso que neste momento ele já está em Portugal, alguns no Alentejo, a preparar essa mesma exposição, porque é isso que ele faz sempre que vai a um país, vai estudar as tradições de cada país, de modo a integrá-las depois na sua grande exposição. Vejam como se trabalha com antecedência devida. E eu trouxe este senhor porque efetivamente cumpre as duas condições. Primeiro, inscreve-se numa tradição, a tradição de Duchamp. Também ele é provocador, também ele é investigador, também ele é, enfim, outsider, digamos assim. Segundo, também ele tem uma intenção. E a intenção é, em bom rigor, mostrar que a democracia não é uma palavra vazia. Palavras dele. Está interessado não só em denunciar os abusos dos regimes totalitários, como é a sua China, que o condenou, torturou e o levou ao autoexílio, assim como está interessado em denunciar os excessos das sociedades capitalistas que levam ao individualismo exacerbado. Portanto, um artista para seguir com muita atenção. Limitações da teoria. Ou seja, por muito consensual que seja a teoria, e ainda que alguns dos mais populares artistas contemporâneos ilustrem a teoria, a verdade é que ela não está isenta de alguns problemas também. Primeiro, tem logo a ver com o direito à propriedade. Se o direito à propriedade é uma condição necessária para que possamos dizer que está perante uma obra de arte, então o Leonardo da Vinci e o Botticelli terão que ser expulsos da história da arte, porque eles roubavam materiais para criar. Segunda condição, a intenção do autor. Kafka, um escritor checo muito importante, que escreveu livros e contos formidáveis. Alguns deles eu li quando tinha a tua idade, O Processo, O Castelo, A Metamorfose, etc. E porque é que eu
trago para aqui o Kafka, porque o Kafka deixou bem claro, por escrito, com as letras todas, que desejava que alguns dos seus escritos fossem destruídos após a sua morte. Bom, a verdade é que a vontade não foi respeitada, os livros foram traduzidos em todas as línguas e são lidos por milhões e milhões de pessoas. Para não falar da arte efêmera, que também existe, aquela arte que é feita para se destruir imediatamente após a sua fruição. Portanto, se é condição necessária que o autor tenha a intenção de perdurar na história, então teríamos que excluir alguns dos livros do Kafka, assim como toda a arte efêmera que, por definição, deve durar pouco. Por último, se aceitarmos a teoria de Levinson, ficamos sem saber o que dizer em relação à arte primordial e à arte primitiva que segue a arte primordial. E isto por uma razão muito simples, porque a arte primordial, como é óbvio, não tem uma referência anterior em relação à qual se posiciona. E se é assim, então ficamos igualmente sem saber o que dizer, ou melhor, não podemos considerar a arte primitiva arte, uma vez que não tem o patamar anterior em relação ao qual também ela se posicionará.